Olá, segundo ano, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos começar um novo tema do caderno 7 do material de vocês, que vai ser estatística, gente. Não tem nada a ver com geometria espacial, é um tema totalmente independente. Os que gostaram da primeira parte do curso, ótimo. Os que tiveram dificuldade, tá bem, perfeito, todos tiveram sua oportunidade. Agora a gente vai começar uma coisa diferente, que é a estatística, que tem que ver com coleta e análise de dados. Por exemplo, se você quer verificar qual que é a predisposição de uma população de uma cidade em comprar hambúrguer, por exemplo, não? Você quer saber se as pessoas de uma cidade gostam ou não gostam de hambúrguer. Aí então você pode fazer um levantamento de dados, uma coleta de dados se faz de diversas formas. Você sair na rua perguntando para as pessoas é uma forma de coletar dados, entre outras. E uma vez coletados os dados, você faz um tratamento matemático, que é uma parte assim mais teórica. Você vai para casa, para uma escrivaninha e começa a trabalhar esses dados. E o produto desse trabalho são gerar gráficos, onde permite visualizar melhor a informação que você está buscando. A estatística ela é responsável por esse processo. Mas não é só isso, a estatística é um ramo da matemática, gente, enorme, enorme, de verdade. Assim. Tem gente que se dedica só a estudar estatística, para ter uma ideia. Mas ela é importante ver um ramo da matemática, tá certo? Aqui eu fiz uma definição bem básica, gente, bem assim por cima, mas dá para já coleta, já dá as informações corretas do que é estatística. É uma área da matemática, como falei agora há pouco, que trabalha com a coleta de informações. Na verdade, não é que a estatística coleta as informações, ela trabalha com a coleta, com os dados coletados e com sua organização e análise, certo? Com a análise de dados coletados, pode-se tomar decisões e realizar planejamentos com mais segurança. Então, o produto desse trabalho de organização e análise são normalmente oferecidos a partir de gráficos, não? Por exemplo, vou dar uma olhadinha aqui embaixo, ó. Vou pegar esse gráfico, vou pôr aqui embaixo que é maior, um pouco maior, aqui. Veja, esse aqui é um típico gráfico que se coleta a partir de um tratamento estatístico. Diz aqui, população residente segundo o sexo e os grupos de idade. Aqui tem entre parênteses um valor, o símbolo de percentual. O que se tem aqui? Homens do lado esquerdo, mulheres do lado direito. Aqui eu tenho a faixa etária da população, 0 a 4 anos, 9 a 5 a 9, 40 a 45. Aí você pode ver, gente, pelo tamanho dessas barras aqui. Aqui são duas cores, que é uma pesquisa feita em 2012 e outra feita em 2019. Então está comparando os dados em dois momentos. Então, um dado em 2012, por exemplo, o percentual de uma população de uma determinada região era de 0 a 4 anos, era mais ou menos um pouco abaixo de 4%. Certo? Aí para 2019, essa população de 0 a 4 anos diminuiu um pouco, para uns 3,5%. Comparando com o lado masculino aqui, feminino, você vê que mulheres e homens são mais ou menos iguais. Então você vê que esse gráfico nos dá muita informação interessante. Por exemplo, que em 2012 a população mais numerosa eram pessoas de 15 a 19 anos, que é essa faixa aqui, ó. Estou apontando com o cursor, certo? E esse número de pessoas diminui, não, para 2019. E aqui você pode ver que a população, a faixa etária cai drasticamente quando as idades vão aumentando, que explica essa parte mais estreita daqui de cima. Você vê que a população feminina com mais de 80 anos é mais numerosa que a população masculina. Então você vê que tem muita informação aí, não? Isso faz parte, ele é um gráfico obtido por um tratamento de dados da estatística. Outro gráfico que ele está dando, vamos pegar ele aqui embaixo, é outra forma de apresentar dados. Esse primeiro aqui é chamado de barras, gráfico de barras. No caso, barras aí são horizontais, as barras podem ser verticais, como é esse caso aqui, ó.
Deixa eu ver se eu amplio isso aqui. Esse aqui é outro gráfico que é gerado pela estatística. Tá teimoso, já veio. Taxa de desemprego no Brasil. Aqui eu tenho o ano embaixo. Você vê que não apresenta nenhum número no eixo das ordenadas, mas só com esse gráfico dá para ter uma ideia, não? Que a taxa de desemprego do Brasil de 2003 até mais ou menos 2011 diminuiu. Quer dizer, o número de desempregados do Brasil foi diminuindo. E manteve-se mais ou menos constante até 2014, aí a partir daí volta a aumentar. E com essa informação se pode ter muita coisa, não? Você vê que os dados estão representados de uma maneira diferente desse caso aqui, que é outro tipo de gráfico. A gente vai ver os tipos de gráficos que se pode fazer na estatística. Mais do que isso, a gente vai aprender a fazer esses gráficos, certo? E também, o objetivo do gráfico é você poder visualizar uma informação de uma maneira mais compacta, certo? Então, aqui o terceiro exemplo, nem me lembro o que foi que eu peguei, peraí. Aqui, Covid-19, certo? Isso é um gráfico recente, 2020, abril de 2020. É o coeficiente de incidência de Covid-19, casos confirmados por 1 milhão de habitantes. Ou seja, a cada 1 milhão de habitantes, 831 em São Paulo eram casos confirmados. 736 depois em Santos. Estado completo 311. No mundo inteiro 289. Brasil 158. Então você vê que por esse gráfico, é um gráfico de barras também, você pode ter uma ideia, uma visualização mais holística, se você preferir dizer, mais compacta, não? E clara do desenvolvimento de uma dada variável, que nesse caso é a incidência de Covid-19. Tá certo? Aí tem outras informações aqui embaixo, não é o caso. É isso, gente. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com isso. Não vamos ver gráfico hoje, mas a gente vai ver duas variáveis que são importantíssimas para a construção de gráfico. Beleza? A gente vai devagarzinho. Primeiro, a gente tem que ver, deixa eu dar um golinho d'água, só um minutinho, a diferença entre população e amostra. Bom, como diz aqui, população é o número total de indivíduos de uma determinada região, cidade, país, etc. A população tem também um conceito de população geográfica e população estatística, não? Por exemplo, vamos tomar a cidade de Jales como um exemplo, a população aqui mais ou menos 50 mil habitantes. Mas se eu for fazer uma pesquisa de mercado, por exemplo, que quer avaliar o tipo de cor de esmalte que as mulheres preferem usar do verão, para dar um exemplo. É claro que aqui o meu público-alvo não vai ser o público masculino, exceto esses homens estranhos, mas principalmente serão mulheres, certo? Então eu vou ter que minha população geográfica, a população total da cidade de Jales, 50 mil. Mas minha população estatística vai incluir somente as pessoas do sexo feminino. E mais do que isso, uma certa faixa de idade. A gente vai afinando qual que é o nosso público-alvo. Mas mesmo assim, isso é uma população. Tá certo? Aí vem o conceito de amostra. A amostra, é claro que se eu quiser fazer esse mesmo exemplo que eu dei de esmalte, vai ser inviável eu entrevistar todas as mulheres de Jales. Não dá para fazer isso, gente. É impraticável. Então, que a gente vai trabalhar com o conceito de amostra. Eu vou buscar, suponha que sejam 25 mil mulheres aqui em Jales. Então, eu vou fazer uma pesquisa que englobe 100 mulheres. 200, vamos supor 500. Quanto maior o número da amostra, mais precisa a pesquisa, é claro, e mais cara ela é também. Então a amostra ela é uma parcela da população de uma região, certo? Ela vai representar as tendências da pesquisa de mercado que eu estou realizando. Claro, se eu pego, por exemplo, vamos pegar uma pesquisa que englobe a tendência de candidatos à presidência, que é uma coisa que vai englobar o Brasil inteiro, não? Eu tenho que fazer uma pesquisa que englobe o Brasil inteiro, mas não vou poder tomar toda a população brasileira. Nesse caso,
a população estatística seria toda a população com título de eleitor. Não, eu vou pegar amostras. Então eu pego uma amostra, suponho, de 1000 pessoas por capital no Brasil, por exemplo, certo? Quer dizer, São Paulo tem 20 milhões de habitantes, mas eu vou entrevistar somente 1000. E com esses 1000 eu vou inferir que está representando a tendência de votos de uma cidade inteira. É assim que funciona a amostra, para tornar a pesquisa viável. Bom, a amostra, então, é o número de pessoas entrevistadas. O número de pessoas que eu fiz a pergunta. Isso é a amostra. Beleza? E a população é todas as pessoas que estão nessa região. Outro exemplo, para citar outro exemplo, suponha a escola de vocês, CEA. Eu não sei quantos alunos são, eu vou calcular, chutar uns 150 alunos. Essa seria a população. E eu quero fazer uma pesquisa sobre os times de futebol que os meninos preferem. Então, já tem minha população estatística sexo masculino, que só quero saber a opinião dos meninos, dos rapazes. E minha amostra, eu não vou pegar todos os meninos, vou pegar um grupo de 10, 15 pessoas dessa população estatística. Não sei se ficou claro, gente. Eu acho que sim, não? Isso aí, população é amostra. Agora vamos para um segundo conceito, que é o objetivo da aula de hoje. Frequência absoluta e frequência relativa. Certo? Aqui eu vou fazer a explicação desses dois conceitos a partir de um exemplo. Suponha que nas pessoas presentes num evento automobilístico, sei lá, uma feira de automóvel, foi feita a seguinte pergunta: qual a sua marca de carro preferida? Então aqui estão as pessoas que eu entrevistei. Aqui tem o Pedro, a Bruna, a Nete, Paulo, Célio, etc. Tá? O Pedro disse que prefere marca Ford, a Bruna Peugeot, a Nete Ford. Aí vai o Célio diz Volks, aqui está o Geraldo prefere Volks, a Ana aqui prefere Nissan e assim sucessivamente. Então você vê que na feira tinha muitas pessoas, mas nesse evento automobilístico, não? Mas eu entrevistei quantas? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu entrevistei 24 pessoas, certo? Então qual que vai ser o tratamento? Esse aqui é a resposta que eu vou obter da minha coleta de dados. Eu estou lá na feira, andando entre as pessoas, eu pergunto o nome delas e pergunto qual que é a marca preferida de carro. E esses são os dados coletados. Agora, como é que a gente vai trabalhar esses dados? Então a gente vai fazer uma tabela, nessa tabela aqui do lado direito, eu vou colocar as marcas de carro que foram mencionadas. Ford, Fiat, GM, Nissan, Peugeot, Renault e Volks. Todas elas. Ford, eu vou contar aqui deixa eu pegar aqui minha barra. Nessa coleta de dados, quantas pessoas optaram por Ford? Então eu tenho Pedro, uma. Aí eu tenho quantas mais? Vou contar. Pedro, aqui a Nete, 2. Então faço um risquinho. Quem mais? Eu quero Ford, só Ford, Volks, GM, Volks, Ford, Rita, 3, certo? Continuo contando. Aqui se tem mais alguém, Ford, está aqui embaixo, Pedro, 4. Então, de todas as pessoas que eu entrevistei, 4 pessoas preferem a marca Ford. Então, na tabela, do lado da marca Ford, eu coloco o número 4. Esse valor chama-se frequência absoluta. Porque frequência é a ideia de número de vezes que um dado foi repetido, ou o dado incidiu na pesquisa. E vou repetir o mesmo procedimento para todas as demais marcas. Não, se eu pego, por exemplo, Fiat, aqui está o Sérgio, 1, Rui, 2, quem mais que é Fiat? Tem mais alguém aí, né? Sei lá, que está dando 3. Então, seriam 3 pessoas que preferem Fiat. Aqui, 1, 2... Aqui, 3, Antônio, certo? 3 pessoas preferem Fiat. Estou pondo o número 3 aqui. É até gostoso fazer isso. Tem 2 exercícios que vão fazer isso. Tá? E vou com isso levantando todos os números de vezes que uma marca de carro apareceu na pesquisa. Tá? GM deu 6, Nissan deu 1, Peugeot 3, Renault 2 e Volks deu 5. Observe que se eu faço a somatória desses valores,
Vai dar 24. Claro que vai dar 24. Porque é 24 pessoas que foram entrevistadas. Esse 24 aqui, que é o total da frequência absoluta, é o número amostral. Ou seja, o número da amostra, o número de pessoas que foram entrevistadas. Certo? Bem, esses valores é a frequência absoluta. Agora, o que é a frequência relativa? A gente vai fazer o seguinte. Qual o percentual de pessoas, dessas 24, qual é o percentual que prefere a marca Ford? Bom, para fazer isso, a gente vai aqui embaixo. Ó. O percentual da marca Ford vai ser o quê? Eu pego o número de pessoas que preferem a marca Ford, que é 4, e divido pelo total de pessoas que foram entrevistadas, que é 24. 4 dividido por 24 dá mais ou menos 0,166, que arredondando, multiplico por 100, vai dar 16,66%. Eu diminuo para uma casa decimal, 16,7%, que é esse valor que está aqui. Certo? Fiat, 3 pessoas. Então, se vocês pegarem uma calculadora, que eu acho legal que vocês façam isso, pega o número 3 e divide por 24. Vai dar mais ou menos 0,125. Aí você multiplica por 100. 12,5. É isso. Então a frequência chamada relativa é 12,5%. Ou seja, das pessoas dessa amostra, 12,5% preferem a marca Fiat. E vou estender essa resposta e dizer assim: no evento de automóveis, 12,5 pessoas preferem a marca Fiat. Há uma falácia nessa inferência. Chama-se indutivismo, essa coisa. Há uma falácia, mas se usa e se aceita e em geral funciona bem. Vai de tudo depender muito de qual é a eleição da amostra. Como que eu vou selecionar as pessoas que participarão da amostra. Vale tudo na estatística isso. Bom, General Motors, 6 pessoas. Eu pego 6 e divido por 24, vai dar 0,25. Multiplico por 100 para ter o valor em dados percentuais, 25%. Como vamos? Tudo bem? Nissan, uma pessoa, 4,2 e assim sucessivamente, gente. Vai repetindo sempre a mesma conta. Então, ao final, o que acontece? Se eu somar todos esses valores de frequência relativa, a somatória vai ter que dar 100%. Às vezes, pode acontecer que de 99,98% ou 101,03%, alguma coisa assim, próxima a 100%. Se ocorrer essa flutuação, vai depender de como eu faça essa aproximação aqui, ó. Por que eu fiz 16,66, eu aproximei para 0,7. Dependendo do caso aí, pode ser que dê uma flutuaçãozinha nesse 100%, mas ela não pode ser grande, tem que ser pequena. Tá? Tudo bem? Vamos para o segundo exemplo, esse aqui. Em uma empresa foi realizada uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos de cada funcionário. Eu tenho aí um montão de funcionários na minha empresa, eu quero saber quantos filhos cada um tem. Tá? Os dados da pesquisa foram organizados na seguinte tabela. Então aqui, de novo, eu não estou trabalhando com a coleta de dados, já fui direto na tabela. Vamos ver o que é frequência absoluta e o que é frequência relativa. Então, na empresa, suponha que seja uma empresa pequena, eu tenho 160 funcionários. Então eu vou pegar a população e fazer ser igual à amostra. Tá? Então a minha amostra é de 160 pessoas. Fui entrevistando uma por uma. E ao final resultou que 30 pessoas não têm filhos. 36 têm um filho. 60, 2 filhos. 24, 3 filhos. E 10 pessoas, 4 filhos. Então, esses valores aqui é o número de pessoas, certo? Que tem 0, 1 ou 2 filhos, etc. Isso aqui é a frequência absoluta. Somando todos esses valores dá 160, que é o número de pessoas que foram entrevistadas. Quer dizer, essa empresa poderia ter 500 pessoas, mas eu não preciso entrevistar todas elas. Imagina ter que entrevistar, tem empresas que tem 30 mil funcionários, gente. Vai entrevistar 30 mil pessoas. Vão passar 3 anos entrevistando. Não dá, não é viável. Então por isso que pega sempre uma parcela da população. Então eu peguei 160, é o número de pessoas que foram entrevistados.
Agora vamos para a frequência relativa. A frequência relativa, o que eu faço? Eu pego 30, por exemplo, aqui de 0 filhos, eu pego 30 e divido por 160. Tá aqui, ó. 30 dividido por 160, dá 0,1875. Multiplico esse número por 100, aí vou ter o valor percentual, 18,75. Certo? Você vê que aqui está trabalhando com duas casas decimais, né? 36 dividido por 160, 0,225. Multiplico por 100, 22,5. Pessoas que têm 2 filhos, foram 60 no total. Então pego 60, divido pelo espaço amostral, que é 160, aqui embaixo, 0,375. Multiplico por 100, 37,5. Pessoas que têm 3 filhos, são 24, divido 24 por 160, está aqui no cursor, 0,15. Multiplico por 100, 15%. E pessoas que têm 4 filhos, são 10, nada mais, 10 dividido por 160 dá 0,0625. Multiplico por 6, por 100, 6,25%. Multiplico por 100 para ter o valor percentual. Aí é sempre bom terminar da conta, a gente somar esses valores percentuais e verificar que dê 100%, tá? Isso aqui é mais uma confirmação para ver se vocês não erraram nenhuma conta. Dá para já entender que tem que usar a calculadora, né? Certo? Tudo bem? Bom, então aqui eu faço um resumo da conclusão dessa pesquisa com esses valores percentuais. Uma leitura, não? Porque você pode apresentar os dados da forma de uma tabela direto, pode apresentar os dados através de um gráfico, de barras, gráfico de setores, eu posso apresentar de várias formas. A gente não está vendo a maneira com que apresenta os dados ainda. A gente está vendo como constroem os dados. Porque, por exemplo, esses valores percentuais, já posso gerar um gráfico de setores. Para citar um exemplo. Tá? É isso. Bom, agora vamos ver um exemplo que trabalha a forma dos exercícios que foram propostos. É um cálculo de frequência absoluta e frequência relativa a partir dos dados coletados. Aqui eu tomei como exemplo essa tabela, vou dar uma olhadinha aqui no exemplo. Suponha que você realize uma pesquisa onde se pretende saber o número de filhos que as pessoas que residem num bairro possuem. Certo? Então, minha população são as pessoas que residem num bairro de uma cidade. Eu vou aqui determinar qual será a minha amostra, ou seja, uma parcela da população desse bairro, e vou fazer a entrevista. E saio na rua e faço uma entrevista. Suponha que eu tenho aqui, então, quando fizer a entrevista vão surgir esses dados. A primeira pessoa que está andando na rua, eu pergunto quantos filhos, ela responde 1. Eu cruzo a rua, pergunto para outra pessoa, ela diz 3. Uma terceira pessoa de 0, 2 filhos, 2, 1, e assim sucessivamente, até chegar nesse último entrevistado que disse que são 4 filhos, certo? Esses são os dados coletados, tal qual no exemplo da feira do automóvel, que estava aqui em cima, já coletei meus dados, mas você vê que são diferentes, não? Aqui era a marca de automóvel, aqui é número de filhos. O tratamento teórico não vai ser diferente, é igual. Então, a gente vai construir primeiro uma tabela, certo? Então eu coloco numa coluna da tabela o número de filhos. Eu vejo que das respostas que foram dadas, os valores é 0, 1, 2, 3 e 4. Então eu coloco aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Se alguém tivesse dito que tem 5 ou 6 filhos, nesse tratamento a gente coloca 5 e 6 também. Vai aumentar 2 linhas nessa tabela. Aí eu vou contar, não? 0 filhos, quantas pessoas responderam 0 filhos? Eu tenho aqui 1 0, 2, 3 pessoas. Então coloco aqui o 3 e já estou gerando minha coluna de frequência absoluta. Quantas pessoas disseram 1 filho? Eu conto 1, 2, 3, 3 também. Então ponho 3 aqui. Quantas pessoas disseram 2 filhos? 1, 2, 3, 4. Coloco aqui o 4. 3 filhos. Conto 3. 1, 2, 2 pessoas. Então aqui, 2 pessoas. E 4 filhos, só uma pessoa respondeu. Aqui coloco o número 1. Já gerei a coluna de frequência absoluta. É claro que se eu contar quantas pessoas foram entrevistadas, ou seja, qual foi o meu espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
eu entrevistei 13 pessoas. Então, se eu somar esses valores, eu tenho que dar 13. Vamos ver. 3 mais 3, 6, mais 4, 10, 10 mais 2, 12, mais 1, 13. É bom fazer essa soma para checar se deu certo, se os valores estão corretos. Tá certo? Agora, tá aqui, minha coluna de número de filhos, essa aqui, a frequência absoluta aqui do lado, e agora vou gerar a frequência relativa. Se vocês quiserem, podem fazer direto da frequência absoluta para a relativa, como foi feito aqui, ou, se você preferir, faça uma coluna intermediária, tanto faz. Então, aqui, para checar a frequência relativa, você pega a frequência absoluta e divide pelo número total de entrevistados. Então, aqui está, 3 dividido por 13, 0,23. Multiplico esse valor por 100, 23%. Certo? Aqui, 3 de novo, vai ser o mesmo valor. As pessoas que têm 2 filhos, 4 pessoas entrevistadas disseram 2 filhos. Pego 4, divido por 13, que é o número total da amostra, 0,31. Multiplico por 100, 31%. Certo? Aqui também, 2 pessoas disseram ter 3 filhos. 2 dividido por 13, 0,15, multiplico por 100, 15%. E uma pessoa disse que ter 4 filhos, faço aqui a divisão, 0,08, 8%. Aí eu somo esses valores percentuais e checo se dá 100% certinho, tá certo? E está gerada a minha coluna de frequência relativa. A partir daqui eu faço gráficos, tá certo? É uma das formas de fazer gráfico. Beleza, gente? Então, é isso aí. Aqui está a atividade. Vou dar uma olhada nela, vou dar uma explicadinha rápida. E é o que vocês têm que fazer nessa atividade, é com esses dados que estão aqui, montar essas tabelas, certo? E checar qual a frequência absoluta, qual a frequência relativa, sempre tendo atenção e deixar os valores totais aqui no final. Então, é claro que eu somei esses valores da divisão, deu 1, não? Tem que dar 1. Porque 1 é a totalidade, é 100%, certo? Bom, aqui eu tenho a primeira pesquisa da atividade que vocês vão fazer. Diz o seguinte: foi feita uma pesquisa em 35 residências num bairro da cidade de São Paulo para saber o número de pessoas que vivem por residência. Então isso aqui, essa tabela é a minha coleta de dados. Eu fui no bairro, você vê que a amostra tem quantas pessoas aqui? Eu tenho 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35 pessoas foram entrevistadas. Então essa é a minha amostra, 35 pessoas. Eu bati na porta da primeira casa, perguntei quantas pessoas vivem aqui. Ela respondeu, 2. Na segunda casa disseram, aqui vivem 3. A quarta casa perguntaram se contava o cachorro. Isso acontece, hein? Ah, conta o cachorro? Não, só as pessoas. Então, 4, 5 aqui, 6 aqui embaixo, aqui 4 aqui. Aí vai gerar essa tabela, essa pesquisa. Aí então o que vocês têm que fazer? Isso, não? Faça uma coluna, chequem qual que é o valor que está variando de 1, tem 2, 3, 4, 5 e 6. Então faça uma coluna de 0 a 6. Ninguém disse 0 aqui, então posso omitir o 0, deixa de 1 a 6. Aí vocês contam, uma pessoa, quantas são? Aí vai na tabela e busca. Tem uma aqui, 2. Então na coluna para uma pessoa que vive, vocês vão pôr 2 pessoas. S2 já é a frequência absoluta. E assim sucessivamente. Certo? Mas não deixem de fazer construindo a tabela, gente. Façam a tabela, tá? Usem régua. Se quiser usar o Word, vale, faz no Word, não tem problema. Como preferirem, tá? Para pôr tabela no Word, vocês usam aqui, ó, inserir, aqui tabela. Aí vocês escolhem quantas colunas e quantas linhas vocês querem pôr. Aqui tá, eu tô com a tabela aqui. Aqui, 2, 4 por 4. Aí cheque o tamanho da tabela. Se quiserem colocar o número de linhas e o número de colunas, basta clicar aqui, ó, inserir tabela, tá? Vocês já estabelecem o número de linhas e colunas. É até legal que se vocês quiserem fazer pelo Word, é bom. Mas se quiser fazer à mão, tá bem. Mas usem régua, tá? É isso aí. O primeiro e o segundo é a mesma coisa. Só mudou a pergunta, ó. Foi feita uma pesquisa numa escola de ensino médio sobre as notas dos alunos de um determinado ano. Então as notas. Um tirou 4, outro tirou 5, outro tirou 9, outro tirou 4.
Seu espaço amostral aqui, quanto que é? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O espaço amostral são 25 pessoas. Então, a frequência absoluta, esse número que vai aparecer aqui embaixo, tem que ser 25. Certo? Nesse primeiro exemplo, aqui eram 35, né? Aí vocês montem a tabela, chequem. Se vê que não tem ninguém que tirou 1, ou 2 ou 3, então já pode omitir esse valor. Ninguém tirou 10, pode omitir também. Certo? Porque se colocar o número 10 vai dar um 0, 0%, 0 mais qualquer coisa dá 0, ou seja, não interfere na pesquisa, tá? Mas põe os valores que estão apresentados na tabela. Gerem a coluna de frequência absoluta. Divido cada valor pelo total para checar a frequência relativa e acabou o exercício. Só para vocês se familiarizarem com esse tratamento de dados. Tudo bem, gente? É isso então que eu queria falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de me buscar. Sabem que eu respondo, que eu ajudo vocês. E é isso então. Eu vou deixar toda essa parte aqui vai ficar com vocês. Esses exemplos que a gente viu. Para vocês tomarem como para poder ver como é que faz. Se quiser consultar com material, etc. Na apostila de vocês, eu chequei, gente, não tá legal, viu? Venham por esse caminho que eu estou indicando aqui. A gente está abordando o que está na apostila, mas eles estão indo direto para o gráfico e não estão apresentando o tratamento de dados. Bom, gente, é isso então. Espero que todos tenham uma boa semana e até a próxima. Tchau!